Ok, vamos lá, pessoal da catequese com adultos, que vai fazer o batizado, crisma. Entramos aqui então na segunda etapa aqui dos vídeos que nós estamos fazendo aí, os vídeos extras. Já falamos sobre o Antigo Testamento. Agora vamos começar com o nascimento de Jesus. Meu nome é Alvino, sou da paróquia, catequista de adulto da paróquia São Paulo Apóstolo, da Diocese de São José dos Campos. Então, vocês vão pegar aí Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, do 26 ao 36. Eu vou ler. Vamos lá? Vamos falar sobre isso hoje. Sobre o nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo lhe disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar o que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo de Deus descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo querido que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então, só parando um pouco aqui, depois a gente continua. Veja a importância de Maria, né, no nascimento de Jesus. Maria é mãe de Jesus. E a gente percebe, né, que todo mundo quer mãe. Coração de mãe é maior do que todos. Até Deus quis ter uma mãe. Até Jesus Cristo, né, para vir a esse mundo, ele poderia ter vindo de outras maneiras, mas ele quis ter uma mãe. Então, o anjo, imagine o anjo para Maria. Maria, ela estava prometida a José. Antigamente não era igual hoje, que as pessoas namoram, né, se encostam, beijam antes do casamento. Nessa época eram prometidos. Eu tinha um filho, aí você tem uma filha e a gente combina que o meu filho vai casar com a sua filha na certa época. E Maria era prometida a José. O anjo entra e diz o anjo: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E ela perturba-se com essa saudação. O anjo de Deus me saudou desse jeito. Ela ficou perturbada com isso. Porque na época, vocês devem ter assistido alguns filmes, né, antigos. Ave era um cumprimento para uma pessoa muito especial. Como se você fosse falar com o presidente da República, com alguma autoridade máxima. Você vai lá e escreve uma carta: Excelentíssimo senhor prefeito, senhor... Antigamente as pessoas chegavam para César, né, que era uma figura muito importante da época, né, politicamente, e as pessoas chegavam: Ave César, né, Ave César. Então o anjo disse para Maria: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Olha só, além de cumprimentar dessa forma, ele diz que ela é cheia de graça e o Senhor está com ela. Imagina, cheia de graça. O que é cheio?
é alguma coisa que já está transbordando, cheio. Um balde cheio de água, ele cabe mais água? Não, ele já está cheio. Então, podemos dizer, né, de uma pessoa ou outra, nossa, aquela pessoa tem muita graça, né? Mas ainda precisa de graça. Todos nós precisamos de graça, para estarmos completamente cheios. Então ele disse, olha a importância do cumprimento, né, a importância de Maria, para aqueles que não dão tão importância, cheia de graça. O Senhor é contigo. E ela perturbou-se com isso e ela pergunta o quê? Mas como se fará isso se eu não conheço o homem? Conheço o homem aqui, ela quis dizer, eu ainda não casei, eu ainda não fiz sexo. Porque Maria sabia que depois do casamento com José, ela faria sexo com ele para ter filho. Se ela não o conhece ainda, não fez, era virgem, como se fará isso se eu não conheço o homem? Aí o anjo explica, né, na leitura aqui. Estou lendo a Bíblia, tá? Ave Maria. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a um filho, né? Ele será grande, chamar-se Filho do Altíssimo, né? O seu reino não terá fim. Ela perguntou como é que acontecia, ele respondeu, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus, ou seja, o santo que vai nascer de ti, né? Imagina uma mulher simples, além de receber toda essa saudação do anjo, falar que ela está cheia de graça, encontrou graça diante de Deus, e quem nascer de ti vai reinar, o seu reino não terá fim. E é um santo. Continuando, ó. Aí o anjo disse para Maria, também Isabel, tua parenta, ela concebeu um filho na sua velhice e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Ou seja, aqui também nós vamos aprender que ele ainda avisou, Isabel, a sua parente, já está no 6º mês. Ou seja, quando o anjo avisou Maria que ela daria luz, né, ao Filho de Deus, ele disse que Isabel, que era parente dela, já estava no 6º mês, que também era tido por estéril, na sua velhice, já era uma senhora. Ninguém fala, não tinha filho e já estava no 6º mês. Porque a Deus nada é impossível. Mais uma coisa impossível aos homens que o anjo disse para Maria. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Ou seja, Maria, quando soube disso, ela já se preocupou em ajudar Isabel, porque estava grávida. E ela foi a uma cidade, né, às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Ou seja, não eram vizinhos um do outro, era longe. Então ela foi lá, às pressas ela foi lá. Ela não sabia que a sua parenta estava grávida. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, e a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Maria, hora que chega na casa de Isabel, lá de fora, ela cumprimenta,
E Maria grita: de onde vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Maria não, Isabel. Como que Isabel sabia disso? O Espírito Santo. E ela disse que quando ouviu a voz de Maria na saudação, a criança no ventre dela, a criança no seio dela, pulou, estremeceu. E ela ficou cheia do Espírito Santo. Olha que importância, olha que leitura, olha que palavra. Maria recebe o Espírito Santo. Quando ela chega a Isabel, Isabel se enche de graça. Então ela levou graça. A criança se estremece. Você sabe quem era essa criança? João Batista. João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus. É aquele que, vamos ler nas próximas leituras também, que clamava no deserto, dizendo para as pessoas se arrependerem de seus pecados, batizava, João Batista, o batizador, batizava no Rio Jordão, as pessoas se arrependiam de seus pecados, e ele falava que Jesus estava para vir, e que ele não era digno de calçar nem as sandálias de Jesus. Olha que magnífico. Então era ele. 2, obras do Espírito Santo. E vamos falar aqui rapidinho sobre a oração. A importância que a Igreja Católica faz da oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Isso foi o anjo que disse. O anjo de Deus, não é nós, simples seres mortais. Foi o anjo que disse que ela estava cheia de graça e o Senhor é contigo. E a Isabel, o que Isabel diz lá na frente? Olha só, exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como que é a oração? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Entendeu? Bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Então olha da onde vem a oração da Ave Maria. Se alguém um dia falar com vocês que essas orações não existem, foi inventada por alguém da igreja, não, é bíblico. Foi o anjo que começou a oração e lá com Isabel termina a oração Ave Maria. Amém? E Maria disse o que lá em cima também? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Às vezes a gente recebe um chamado, nós catequistas, e não sabemos o que responder, estamos cheios de coisas para fazer, falta de tempo, e recebemos chamado, assim como você também está fazendo a catequese, recebe o chamado para receber os sacramentos, e depois disso também para continuar, porque foi assim comigo. Fiz a catequese e aceitei o chamado, o convite, me formei e continuo já desde 2005. É uma graça muito grande isso, é um prazer. Cada vez, todo ano que eu leio essa leitura, que a gente fala sobre ela, a gente aprende coisas a mais. Eu aprendi agora, há pouco tempo, que o anjo diz cheia de graça, e quando está cheio é cheio, não é algo que dá para colocar mais. Se um balde está cheio d'água, não tem que você colocar mais, ele transborda. Então, olha só que graça. Então, esse foi o anúncio do nascimento de Jesus. No próximo vídeo, a gente vai falar então como que ele nasceu e assim por diante, como que ele instituiu os sacramentos. O primeiro que a gente vai falar é do batismo e logo depois da Eucaristia. Amém? E a gente vai seguir. Por hoje é só. Se alguém tiver alguma dúvida, é só me perguntar. Fiquem com Deus. Estivemos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.